Bom dia, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos refletir sobre a vontade de Deus. O texto central da nossa lição está lá em Gênesis, capítulo 22, versículo de 1 a 19. Um texto muito conhecido por todos nós, que é um texto onde Deus prova a Abraão pedindo que ele dê em sacrifício o seu filho, que ele faça um holocausto com seu filho. E nós, discorrendo sobre a passagem, a gente percebe que no princípio dela, Abraão não sabe nem qual monte que ele vai fazer este sacrifício. Deus fala, o monte que eu lhe mostrarei. Então, quando ele começa a sua jornada atendendo ao pedido de Deus, ele não sabe nem qual monte ele vai sacrificar e nem o que ele vai sacrificar. Chegando lá, é que ele sabe que é o seu filho que vai ter que ser sacrificado, e no momento de executar esse pedido de Deus, ele é impedido e Deus providencia, então, o cordeiro para este sacrifício. E eu acrescento também, como texto central, um capítulo de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, também muito conhecido de todos nós, quando fala que nós apresentemos o nosso culto racional, que apresentemos os nossos corpos, e eu gostaria de destacar a parte final do versículo 2, que diz assim: experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nessa manhã eu pergunto, o que é a vontade de Deus? E muitos vão responder, trata-se de um plano, de um decreto. E é isso mesmo. Ou tem essa definição também, refere-se ao governo de Deus, eterno e soberano, sobre o mundo. Então, Deus criou o mundo, estabeleceu os seres viventes, criou o homem, a mulher, com um propósito, teve o pecado, teve a queda, ele propiciou o conserto dessa ruptura que houve com o pecado, e tudo com um propósito estabelecido por ele através de um decreto, de um plano, que é a sua vontade, que é soberana para nós, Ela é soberana para todos nós. Mas se a gente percebendo e buscando e trazendo o nosso tema central dos nossos estudos, que é o papel e lugar do cristão numa sociedade cada vez mais individualista, nós temos que as pessoas tendem no dia de hoje a dizer ou fazer reflexões segundo pontos de vista específicos para explicar acontecimentos circunstanciais ou fatos segundo a sua própria opinião e dizendo ser a vontade de Deus. Ou seja, nós estamos, às vezes, estabelecendo novos conceitos ou juízo daquilo que seria a vontade de Deus para as nossas vidas ou para o mundo, tendo como o propósito dele para todo mundo e o universo que ele estabelece. E nessa manhã uma das reflexões é como descobrir, e aí a gente vai perceber que há uma diferença entre descobrir, conhecer e compreender a vontade de Deus. E aí nós vamos perguntar como que a gente descobre a vontade de Deus. E aí a gente vai responder que não tem uma fórmula mágica. Não há uma fórmula mágica. Deus se revela ou revela a sua vontade através da Escritura. Em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ele se revela e revela a sua vontade. E nós vamos descobrir, vamos compreender e vamos entender a vontade de Deus em nossas vidas através do relacionamento que nós temos com Ele, e não baseado em sinais especiais ou circunstanciais. Muitas pessoas buscam querer, como se diz, conhecer a vontade de Deus, além daquilo que nos é revelado, buscando sinais, acontecimentos especiais, para poder entender a vontade de Deus. Recebi uma revelação, tive um sonho,
tive um momento especial que me foi revelado. E a gente tem que tomar muito cuidado com estes aspectos ou estas situações, porque se a gente parar para analisar a Bíblia, essas situações muito específicas, né, de Deus se revelando além do que está já escrito, foram muito poucas na Bíblia. Foram passagens muito específicas e muito poucas que aconteceram. Não foi uma coisa assim rotineira, como muitas vezes nós vimos as pessoas falar, né, que teve uma revelação, que teve aquilo, e teve algo que o revelou mais do que já está escrito na Bíblia. É este momento que nós temos que ter cuidado. Nós temos que pensar que Deus já se revela na sua Escritura. Ele fala conosco através de Gênesis ao Apocalipse. Então, a gente tem que, para conhecer ou para ter o entendimento da sua vontade em nossa vida, nós temos que relacionar com Ele. O conhecimento vem através do relacionamento e não através de práticas mágicas. Ah, tive um sonho, tive uma revelação, vou fazer desta ou daquela forma, vou arguir Deus, eu tenho que fazer isso. Qual que é a inspiração? E muitas vezes nessa busca nós incorremos em práticas que não são recomendáveis. Ah, eu quero saber sobre um determinado, eu estou com uma dúvida, aí eu abro a Bíblia, numa passagem, falo, não, é Deus me revelando através daquela passagem o que eu tenho que fazer, porque isso é se tornar, banalizar algo que foi usado na história, né, de Gênesis e Apocalipse em momentos específicos e especialíssimos. E aí nós, às vezes, na nossa ânsia de estar buscando respostas que se adequem à nossa vontade, naquilo que nós queremos, na nossa interpretação, nós fazemos com que se banalize esta forma. Então a gente tem que ter, ou a gente tem que ter em mente, que a vontade de Deus, ela é soberana, está estabelecida através de planos e decretos. Ele se revela através da Escritura, em todo da Bíblia, e nós temos que, como a gente fazer para buscar, conhecer e compreender essa vontade? Através de um relacionamento com seu Filho, com Jesus, intermediado pelo Espírito Santo, porque através do plano de Deus para as nossas vidas, Ele coloca, né? Ele trouxe o seu Filho para fazer a redenção dos pecados, e depois que o Filho, né, teve ascensão no céu, o que ele disse? Vou mandar o Espírito Santo para que ele seja o consolador de vocês, né? Seja o consolador, e ele vai intermediar o nosso relacionamento com Cristo, né, através, né, dos ensinamentos dele, porque ele veio, e se a gente pegar todo o ensinamento de Cristo, ele vai falar, ele vai dar ênfase, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então ele também revelou a vontade de Deus em nossas vidas, através do ministério dele e das lições dele. Então o Filho também, quando esteve aqui e deixou as lições, ele se revelou a nós e revelou a vontade de Deus para as nossas vidas. Um outro aspecto que nós temos que pensar, meus irmãos, é que nós, como já foi falado, a gente não pode procurar interpretações individualistas da vontade de Deus. A vontade de Deus para nossas vidas está colocada na Bíblia. E por que será que Deus, muitas vezes a gente não fala que aquilo que não está na Bíblia são os mistérios, são os desígnios de Deus que Ele ainda não revelou, e não compete a nós sabermos quando Ele vai revelar, porque o nosso conhecimento é limitado. E muitas vezes, se a gente parar para pensar, por que Deus não nos permite conhecer além daquilo que Ele coloca, é porque
como se diz, a nossa capacidade é limitada. Lá em Mateus, no Sermão da Montanha, Cristo vai dizer o quê? Não andeis ansiosos com o dia de amanhã e guarde o dia o seu próprio mal. É porque nossa capacidade de conhecer todos os propósitos ou aquilo que ainda não está revelado é para o nosso próprio bem. Então, às vezes, Deus, ou porque Deus coloca limites, é para nos proteger. Imagina se você tivesse o poder de saber o que vai acontecer na sua vida nos próximos anos. Se tivesse um acontecimento desagradável envolvendo você ou alguém da sua família, você já começaria a sofrer precocemente antes daquilo, antes de se chegar, ou você ter que passar por aquilo, você já estaria sofrendo. Então é isso que Mateus também vai estar dizendo lá, né, no seu evangelho, quando Cristo vai falar que guarde o dia o seu próprio mal. Ou seja, a gente está limitado a suportar somente aquilo. Limites, às vezes, é para nossa proteção. Lembremos lá de Adão, o que Cristo fala, o que Deus quer dizer, corrigindo, o que Deus fala para Adão: você pode comer de todas as árvores, menos dessa, porque no dia que comer da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. E não foi isso que aconteceu? Então, Deus estabeleceu o quê? Este limite você não passa, você não tem capacidade para ter este conhecimento. É para a sua própria proteção. E muitas vezes, nos tempos atuais, nós temos que as pessoas querem saber mais, ela quer saber, e aí ela pode cometer práticas que não são recomendáveis, de tentar incorrer, de descobrir a vontade de Deus de maneira que não é a indicada na Bíblia. Aquilo que precisamos saber está na Bíblia. Então a gente não tem que ficar ansiosos em saber aquilo que ainda não foi nos revelado. E para a gente saber a vontade de Deus nas nossas vidas, a gente tem que estar se relacionando com seu Filho através do Espírito Santo e ter um relacionamento. E aí a gente vai voltar, né, para Abraão, que eu citei no princípio, quando eu estava falando, né, do texto central da passagem, que Deus prova ele. Abraão simplesmente caminhou em intimidade com Deus e obedeceu a sua palavra. Ele não buscou nenhum sinal do que Deus estava falando com ele. Ele simplesmente obedeceu. Ele não buscou mais nenhum sinal ou exigiu nenhuma confirmação prévia por parte de Deus. Deus fala: levanta-te, você vai preparar um holocausto no monte que eu lhe mostrarei. Ele não falou nem qual monte. Quando ele saiu a caminhada, ele não sabia nem qual monte que estava, mas ele cumpriu. Ele cumpriu o propósito que Deus para ele, e ele não quis adivinhar, ele não quis pensar, ele não quis fazer elucubrações. O que será que Deus quer comigo? Ele simplesmente obedeceu. E aí, esta passagem tem para nos dizer o quê? É a prova de fé de Abraão e da obediência dele, de colocar a sua vida e até mesmo seu filho querido, muito amado, muito desejado e muito esperado, como uma prova de amor a Deus. E Abraão, até nessa passagem, ou nesta passagem, ele demonstra muita confiança. Se a gente pegar lá no versículo 5, ele vai dizer, um verbo: voltaremos. Quando ele deixa os servos: vocês me aguardem aqui, que eu e Isaac continuaremos. E aí ele fala: voltaremos. Ele não sabe o que vai acontecer nessa caminhada, mas ele exprime uma confiança que a vontade de Deus será feita, que a vontade de Deus será cumprida e que Deus cuidará. Quando chega mais à frente, quando Isaac, né, prepara lá, né, o altar do holocausto, Isaac pergunta: mas eu não estou vendo o que será sacrificado. Abraão vai responder: Deus proverá. Ou seja, intimidade, relacionamento, confiança que Deus poderá prover
Digo, algo para ser sacrificado que não seja o filho dele. E isso faz com que Abraão amadureça na sua fé. Ele externalize aquilo que ele sente, tanto é que ele recebe o título de pai da fé. E aí, meus irmãos, eu apresento nessa manhã algumas considerações pesquisando sobre o tema, lendo alguns artigos sobre o que a vontade de Deus em nossas vidas e mais, saber definir que é um plano, um decreto soberano para o mundo. Isso a gente aprende no catecismo, a gente aprende na classe de catecúmenos, mas a gente tem que considerar o que eu tenho que me limitar e o que eu tenho que buscar essa vontade e trazer para as nossas vidas, para a minha vida, e ela me confortar, e ela me amparar, e ela me ajudar no caminho. Então a gente tem que pensar sempre nessa questão de conhecer, buscar e compreender e os limites que esses 3 verbos impõem para nós. Como buscamos, de que formas compreendemos e como buscamos esse conhecimento e como externamos esse conhecimento. Porque no nosso crescimento da fé, a gente tem que pensar lá em Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. O que Paulo está falando aí para os Efésios? Que a gente tem que ter maturidade. Então, chega alguém, traga uma grande novidade, recebi uma revelação divina. Aí a gente tem que ponderar. Nós não somos mais crianças para a gente poder acreditar em tudo que nos falam. A gente tem que colocar na balança e balizar. Isso é bíblico? Isso realmente, porque com tanta banalização acontecendo, sendo que na Bíblia foram momentos especiais, que Deus interviu e mudou o destino de maneira sobrenatural. E se a gente perceber, depois da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, nós não vimos mais esse acontecimento, ou a busca para que Deus responda de maneira extraordinária sobre algo que os apóstolos, os discípulos tenham consultado. Então a gente tem que amadurecer, não sejai como meninos agitados de um lado para o outro, ou seja, imaturos, ao redor por todo o vento de doutrina, ou seja, qualquer doutrina que chega, qualquer um que diz que tem uma novidade, uma mensagem nova. A nossa novidade, a nossa mensagem está em Gênesis ao Apocalipse. Então a gente tem que ser mais maduros para que a gente não caia em artimanha de homens que podem nos incorrer ou fazer com que a gente incorra em erros. E lembrando, Deus apresenta-se na sua escritura a todo momento como Deus revelador, que ali também ele está dizendo para quê? Para que a gente estude, conheça, estabeleça esse relacionamento através do estudo na lição, seja guiado pelo Espírito Santo para então conhecermos a verdade e a sua vontade para as nossas vidas. E, pesquisando, a gente tem algumas características dessa vontade que a gente tem que se apropriar dela para nossas vidas. Qual que é a vontade de Deus, além de ser plano, decreto para o mundo? A vontade dele, estabelecida na Bíblia, refere-se a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, aceitá-lo como Salvador. Não é a palavra-chave ou o passo-chave para você se tornar uma nova criatura? Essa é a vontade de Deus. Por isso que ele mandou seu Filho aqui na Terra. É encher-se do Espírito Santo. Para quê? Para que ele possa te afastar do pecado. Para que ele possa fazer você discernir, não ser como meninos agitados, mas você possa discernir sobre as coisas que lhe são apresentadas, para você apresentar maturidade. Isso é santificação, que é um processo que estamos passando.
é uma vontade de Deus em nossas vidas. E aspectos que Deus coloca durante toda a Bíblia. Ser honesto, falar a verdade, obedecer pai, mãe, e ter nos seus relacionamentos, tanto para com ele como para os outros, honestidade de sentimentos, ou seja, você ser sincero e fazer as coisas corretamente e moralmente como prescritas na Bíblia. E mais, assim, para resumir esse estudo, o que Deus requer de nós. Está lá, né, em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Se você anda humildemente com ele, você aceita que é um decreto, que é uma vontade soberana para os acontecimentos, mas você também aceita aquilo que lhe é dado e não vai aspirar conhecimentos que muitas vezes não estão corretos ou balizados pela Bíblia. E aí também nós destacamos o que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E se pegarmos também a oração do Pai Nosso, o que a gente faz? O que a gente diz a todo momento? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Então, todo momento a gente declara. Então, nesse que a gente pode resumir o que é a vontade de Deus. E aí nós não podemos ter entendimento particular ou individualista. É um plano, é um decreto para os acontecimentos do mundo, mas também ele se revela na Bíblia, através dos exemplos que a Bíblia traz e, sobretudo, com as lições que seu Filho trouxe, para que a gente possa andar humildemente com ele, estabelecendo um relacionamento íntimo através do conhecimento e através da figura de Cristo em nossas vidas, para que a gente possa ser chamado de cristãos verdadeiramente e que a gente possa prosseguir dia a dia na fé, como Abraão fez, andando em fé e em obediência através dos nossos atos. Um grande abraço a todos e até a próxima.